É um tema bastante importante. Hoje, eu estava lá no CCBB, quando o Lula encerrou oficialmente os relatórios da transição. E o O Kennedy, Flávio para nós que moramos no Brasil, é verdade, CCBB vem a ser o quê? Centro Cultural Banco do Brasil, é onde funciona a transição de governo. Né? Funcionou de 2002 para 2003, na época da transição do Fernando Henrique Cardoso para o Lula. Quando o Palácio do Planalto teve em reforma, lá foi sede do governo, sede do executivo, e agora é onde ficou instalada a equipe de transição do governo eleito, onde eles encerraram os trabalhos, fizeram os relatórios. O Lula usou a cerimônia para anunciar o Mercadante, a Luiz Mercadante, como futuro presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico. E nessa cerimônia de hoje, o Flávio Dino fez um discurso muito claro, que a partir de 1º de janeiro, a Polícia Federal vai mudar a forma como age em relação a esses atos antidemocráticos, esses atos golpistas, que estão violando a lei, ou seja, não, essa coisa não vai ficar barata. Por quê? O que aconteceu na noite de segunda-feira em Brasília? Carros queimados, ônibus queimados, tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Os bolsonaristas eles reagiram depois que um pastor indígena foi preso a mando do Alexandre de Moraes, o José Acácio Sereni Chavante, e aí o Anderson Torres, ministro da Justiça, assumiu, a Polícia Federal ficou quieta, ou seja, a omissão completa do Bolsonaro que tem estimulado esses atos. E aí, Zé, a pergunta que você vai ter que responder: ataques de bolsonaristas continuarão durante o governo Lula? Eu já vou começar pelo lead, Kennedy. Os ataques, digamos, os ataques golpistas continuarão até que os mandantes sejam presos, porque trata-se de uma ação organizada. Eles próprios declararam isso para um repórter do UOL, que foi pego no meio da manifestação, da manifestação, não, no meio do quebra-quebra, ontem à noite em Brasília, e que foi ameaçado, inclusive, pelos encapuzados que estavam ali encapuzado, mas com camiseta daqueles, o povo, o Supremo é o povo, eles iam com assinatura, né? O povo é realmente muito esperto, né? Eles escondem a cara, mas não escondem a camiseta. E diziam para ele: não, aqui nós somos organizados. E são mesmo, porque são criminosos, né? E criminosos organizados. Porque, veja bem, por exemplo, o estopim da crise foi o mandado de prisão contra esse pastor indígena, que auto-intitulado cacique, que, veja só, Kennedy, já foi condenado em segunda instância por vender cocaína, junto com a esposa. E só não está preso porque é indígena. E tem toda uma jurisprudência para que ele tenha a sua pena em liberdade ou semi-liberdade, né? Mas não para nele, né? Eu também não E vou ele nem ir fala lá. de agressão ao presidente eleito, ao Lula, e de Sim, organizar atos violentos. Né? É por isso que o Alexandre de Moraes mandou prender, não mandou prender à toa, não. É uma sim, figura não. que ameaça a integridade física do presidente eleito. É bandido, né? É basicamente um bandido, né? Mas não é o único, ele não está sozinho nisso. Eu não estou nem me referindo ao Roberto Jefferson, que já foi preso, sei lá quantas vezes, perdi a conta de quantas vezes ele já foi preso, e que atirou e tentou matar 4 agentes da Polícia Federal. Eu me refiro, por exemplo, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo ontem, contando que caminhões usados para bloquear estradas durante os protestos dos bolsonaristas, dessa gente de bem, foram usados antes para transportar 3 toneladas de drogas em uma operação que foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal meses antes, e um outro tinha sido flagrado transportando madeira ilegal. Ou seja, isso que a gente está assistindo não é apenas uma reação de pessoas inconformadas com o resultado da eleição. Isso que a gente está assistindo é uma reação do crime organizado, que acha que vai perder dinheiro quando assumir o novo governo, porque o atual governo claramente é leniente, né? Não haveria o que está acontecendo há semanas sem a anuência das polícias, sem a anuência do Ministério da Justiça, sem a anuência dos quartéis,
não é verdade? E o presidente da República, né? Sem o E o estímulo, estímulo do presidente da República, não é isso? isso, Então, exato. o que a gente está assistindo é uma reação do crime organizado à perspectiva de eles serem combatidos, coisas que não foram nos últimos 4 anos, porque o governo, se não é cúmplice, é no mínimo complacente com Isso, esse crime. visitou colocar multas ambientais, incentiva o garimpo ilegal. É um governo que incentiva e ajudou até a fornecer mais armas para o crime organizado, né? O E quem. Bolsonaro, né? Sim, exato. E contra quem que eles se insurgem, Kennedy? Isso que é porque tudo se encaixa, né? Qual prédio que eles tentaram invadir? O da polícia. Por quê? É a polícia que deveria estar combatendo eles, certo? A Contra qual omissão, instituição eles tentam, eles mais se voltam contra? Contra a justiça, porque é a justiça que pode colocá-los na cadeia. É tão o Anderson, óbvio, né? o Anderson Torres é delegado de polícia, é o ministro da Justiça, né? Não Não fez parece. nada. Ninguém foi preso, Toledo. Ninguém foi preso e fizeram ontem vandalismo puro, né? Os especialistas dizem que não pode classificar como terrorismo, porque isso demanda xenofobia, racismo, mas são claros ataques à democracia. É gente pregando golpe, é gente ser responsabilizada, presa, e como você bem falou, os mandantes precisam ser responsabilizados, eles precisam ser presos. Exatamente. E quem dá suporte financeiro, quem dá suporte de logístico para essas ações, precisa ser indiciado, julgado e, se condenado, preso. Sem isso, não vai acabar. O Lula pode tomar posse, o Bolsonaro pode voltar lá para a Xerica da Serra, que vão continuar. Por quê? Esses caras ganham dinheiro fazendo cometendo crimes. Se ele se vem ameaçado no seu principal negócio, e não é pouco dinheiro. Nós estamos falando, o tráfico internacional de madeira, ele rende proporcionalmente mais do que o tráfico internacional de cocaína. O preço que ele consegue uma madeira ilegalmente, um lote de IP cortado ilegalmente na Amazônia. O valor, a valorização, até ele ser vendido lá em Nova York, como uma reportagem da revista Piauí mostrou, é quase de 100 vezes o preço. Então, não é pouco dinheiro, não é pouca coisa. Não é à toa que tem ex-ministro envolvido nesse esquema, né? Que caiu, inclusive, o cara cair no governo Bolsonaro era porque o negócio era feio, né? Então, assim, ou alguém age e aí vai ter que ser a Polícia Federal, vai ter que ser a Justiça, vai ter que ser quem tem poder para isso, ou esses caras vão continuar atazanando, botando fogo, fazendo tudo. Não querem chamar de terrorismo? Beleza. Mas a tática é terrorista. Não estou dizendo que são atos terroristas, mas a tática é terrorista. Por quê? Porque um número pequeno de pessoas consegue fazer um ato, um ataque que chama a atenção de milhões de pessoas e provoca insegurança num país inteiro. Isso é uma tática terrorista. Terrorista e fascista autoritário. O Flávio Dino falou, Zé. Flávio Dino vai ser o futuro ministro da Justiça. Ele já tem um diretor-geral novo que ele vai indicar. A Polícia Federal vai acionar o Ministério Público, inclusive para esse pessoal que está acampado em frente aos quartéis, para serem responsabilizados. Eu acho que o negócio aí vai ficar feio para o lado deles. Eu não acho que esses atos com o Flávio Dino no Ministério da Justiça, ele é muito tranquilo, mas fez um discurso muito firme hoje. E o Lula, que até fez um discurso, a meu ver, olhando muito para o passado, falando muito do Bolsonaro, ele não reconhece a derrota. Quando o Bolsonaro não reconhece a derrota, ele estimula esse tipo de ato com tática terrorista e fascista. Sim. E quando a polícia não faz nada, quando o ministro da Justiça é leniente com coisas dessa gravidade, ele é complacente. E, sendo complacente, ele está estimulando que esses atos continuem, né? Então, assim, ou alguém toma uma atitude, ou muitos pneus serão queimados. A Goodyear deve estar feliz da vida. Não, isso, o sinal que o Bolsonaro passa de destruição do país é impressionante, né? Enfim, está acabando, a gente vai, enfim, ver se consegue. Daqui Tem, a pouco nós vamos conversar com o Rubemberto, vamos pedir para o pessoal preparar a entrada dele aí, Zé. o Vamos Kennedy tem um caminhar. monte de comentários, você viu aí? Vou pegar aqui agora.
Quero pegar e colocar, falando, é isso que eu estava querendo buscar aqui agora. Eu vou alternando com vocês. Eu vou ler o primeiro lá do Danilo Vai lá, vai Sotero você. Rogério. Vai lá. Enquanto não se desmontar o apoio institucional que eles recebem, inclusive das polícias, vai continuar em referência aos ataques golpistas, né? A Ele Geralda fala Lima, pensa que sim, se isso. forem tratados à vontade, se não forem contidos e devidamente enquadrados. Né? É o que É você está isso. falando. Tem que ser. Mari Vai lá Lúcio de você. Melo Lopes. Acredito que sim, porém, se os golpistas começarem a ser punidos, isso tende a diminuir. É isso, não tem mistério, né? A Silvia Fernandes Ramos. Ninguém foi preso até agora no Capitólio de Sucupira. Gostei da. Isso tudo antes, né? Que é isso, né? Olha, Muito. a Silvia nos ameaça com grande poder de vencer hoje a nossa enquete, porque esse Capitólio de Sucupira aí foi uma ótima sacada, hein? Acho É, que corremos risco de perder a invencibilidade hoje. eu achei muito bom, muito bom. Vânia Dias. Esse povo depois, onde eles pretendem acampar? Na frente da nova residência do Bolsonaro? Né? Seria Mel bom. Oliveira. Não Deviam vão ficar continuar. dentro, inclusive, né? O quê? Deviam ficar, inclusive, dentro da